O Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de boas notícias. Hoje um programa muito especial. Eu recebo uma dupla de arqueólogos que veio aqui em Linhares fazer um estudo de arqueologia para a licença ambiental de uma construtora aqui da cidade. Eu recebo Marcelos e recebo a Rúbia, e o programa de hoje vai ter uma dinâmica diferente. Eu falo com o Marcelos primeiro e no segundo bloco eu entrevisto a Rúbia para falar da desmistificação do tão famoso IPHAN no licenciamento ambiental das obras. Seja muito bem-vindo, ô Marcelos. Muito obrigado, Robertinho. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Marcelos, nós temos aí no mercado imobiliário, né, um mito do IPHAN, né, que é um obstáculo aí que as construtoras têm que vencer no processo de licenciamento ambiental para construir, né, os seus empreendimentos imobiliários. E aí eu convidei você e a Rúbia para vir aqui para a gente desmistificar isso, né? Porque aqui no Brasil a gente precisa entender que a gente precisa passar pelos processos postos por lei para que a gente possa evoluir, né? E eu queria que você explicasse o que é ser um arqueólogo, qual é o trabalho do arqueólogo e o que vocês fazem quando vocês estão lá na área, né, estudando para fazer o licenciamento ambiental. Bom, na verdade são duas perguntas. A primeira é qual a importância? A importância é tentar reconstituir a história dos povos que estiveram e que ocuparam a região e aquele lugar onde está se realizando o que vai se realizar o empreendimento. Então nós vamos até a área e tentamos identificar vestígios das ocupações no passado. E esses vestígios podem ser objetos, podem ser algum tipo de transformação na paisagem. Se houver essa marca do ser humano na paisagem, aí é considerado um sítio arqueológico e a gente vai fazer a pesquisa arqueológica. A importância dessa pesquisa arqueológica é para a valorização da nossa cultura e o conhecimento acerca das nossas origens. Então, tanto do período anterior à chegada dos portugueses e dos primeiros colonos, até recentemente, no século XX. Entendi. Também. Então é a preservação da história. Vocês vão lá no local onde vai ser o empreendimento imobiliário para ver se tem um sítio ali arqueológico, né, se tem vestígios dos nossos antepassados, né, para coletar esses objetos. É basicamente esse é o trabalho, não é? E esse é o trabalho e tentar responder algumas perguntas, ou parte delas. Como, quando e por que essas pessoas há 1000 anos, ou 10.000 anos, ou há 500 anos, 50 anos, se deslocaram e ocuparam aquele lugar, construíram suas habitações, ali eles viveram, eles caçaram, eles procriaram e transformaram ou deixaram algumas marcas na paisagem. E esse aqui, nós não devemos lamentar não termos, por exemplo, pirâmides do Egito, nem Machu Picchu. A gente tem que conhecer, nós temos que conhecer a nossa história. A nossa história, né? história do qual fazemos parte. Que é muito bonita, né? E é tão importante, tão interessante, tão rica, tão diversa quanto a história de qualquer outro povo antigo de qualquer parte do mundo. A diferença é que essa história daqui nos pertence aos capixabas, pertence ao pessoal da região, pertence às comunidades da região e ao Brasil. Marcelo, muita gente confunde o seguinte, os arqueólogos, eles procuram ossos de dinossauro, né? Porque nós temos aí o famoso Indiana Jones, né? E que fez parte da nossa adolescência, da nossa infância, e na verdade não é, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravar a diferença dos dois. Explica aí a diferença dos dois para o público. Exatamente, Robertinho. Isso é um erro frequente, que as pessoas acham que os arqueólogos lidam com os restos paleontológicos, então no caso dos dinossauros. Os dinossauros, a idade em que os dinossauros habitaram e viveram na Terra é muito anterior ao início, aos primeiros hominídeos. Então, das primeiras linhagens de hominídeos.
Então, as primeiras linhagens de hominídeos têm por volta de 2,5 milhões de anos, e aí foram evoluindo até chegar hoje o Homo sapiens sapiens. Então, toda essa trajetória dos hominídeos e dos seres humanos recentes, humanos modernos, é o objeto do nosso estudo. O caso dos dinossauros é outro ramo, é da paleontologia. Eventualmente, nós encontramos no mesmo sítio restos paleontológicos e restos arqueológicos em alguns sítios. Não é muito frequente, mas ocorre também. Então, se houver algum tipo de transformação desses ossos, sejam de dinossauros, sejam de animais mais recentes, que ainda habitam, e existia uma transformação, esculpiram, utilizaram para fazer uma ponta de projétil, uma ponta de lança, fizeram algum tipo de escultura na figura de animais ou de pessoas. Então isso a gente estuda porque o ser humano também transformou e aí vira objeto do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Eu estou aqui batendo um papo com o Marcelos, ele que é mestre em arqueologia, não é isso? Você é do Nordeste, não é? Isso, eu sou de Recife. Recife, você é formado por lá? Eu sou formado em História. Na época da graduação não havia graduação em Arqueologia, então eu fiz o mestrado em Arqueologia. Muito bacana. E você é sócio da Ceres, junto da Rúbia, né? Isso. E vocês são contratados pelo mercado imobiliário para fazer os estudos arqueológicos para que os empreendimentos imobiliários sejam liberados ambientalmente. Então o IPHAN ele faz parte da licença ambiental dos empreendimentos imobiliários, não é isso? A pesquisa arqueológica está embutida dentro do licenciamento ambiental. Maravilha. Então, você que é construtor, você que é loteador, né, você precisa, dentro do seu cronograma de obra, o IPHAN tem que estar lá, não é só o projeto arquitetônico, não é só o projeto de engenharia, dentro do cronograma de obra tem que ter uma etapa lá que é o IPHAN, que é muito sério isso, né? Todos os empreendimentos, a grande maioria deles precisa ter o IPHAN, alguns são dispensáveis, são dispensáveis de fazer o IPHAN. Isso. E aí você precisa cumprir essa etapa, né? Que aí aqui em Linhares, vocês estão atuando aqui em Linhares para liberar um empreendimento imobiliário. E conta como é que foi lá. Vocês encontraram um sítio arqueológico? Exatamente. Nós começamos na primeira etapa, que é a prospecção, e nós identificamos alguns fragmentos de cerâmica e que, pelas feições dela, pelas características dela, remontava a períodos pré-históricos. Que bacana. Então, antes de 1500. E, posteriormente, agora na segunda etapa, nós revisitamos o local para fazer um estudo agora mais aprofundado, mais detalhado, para tentar não só recuperar todo o material arqueológico, então os objetos cerâmicos, teve também louça mais recente, da segunda ocupação mais recente, louça, vidro, grês, e escavar e coletar o material, mas não só coletar esses objetos. A gente também tem que entender todos os processos que vêm depois do abandono desses objetos. Se houve algum tipo de perturbação natural, se existe erosão, se existe algum tipo de perturbação de animais e a influência dessas perturbações, sejam das pessoas, de pisoteio, de estrada, etc., a influência disso no registro arqueológico. Se perturbou muito a peça, se destruiu as peças, se transportou essas peças. Uma erosão, por exemplo, pode transportar as peças de um lugar para o outro. Então a gente tenta fazer o máximo de registro. Que existe uma história muito conhecida que nós lidamos com um livro, que é a história do passado, que está, entre aspas, escrita, e só nos sobrou partes desse livro. Então, algumas folhas. O nosso papel é tentar, cada vez que nós retiramos a terra, ou coletamos a peça, uma folha foi arrancada ou foi destruída. Mas a gente tem que documentar tudo para que outras pessoas possam acessar novamente esse material, e esse material que não tem mais como ser enterrado e voltar para o local original, obviamente, mas a documentação sendo bem feita e minuciosa, outras pessoas podem acessar e ver manchas, fazer outro tipo de análise, enviar análise para datação, enviar análise para resíduo, para saber se aquele vasilhame, o que foi comido há 1000 anos naquele vasilhame,
e assim por diante. Legal, e assim é formada a nossa história, é descoberta a nossa história. Agora, eu tive a oportunidade de visitar lá o ambiente de trabalho de vocês e é muito interessante. Vocês, de fato, colocam a mão na massa, né? Eu vi vocês lá, vocês cavam, né? Vocês entram lá, tem todo um capricho, um detalhe. Vou pedir Carlinha para colocar as imagens na tela. É complexo o trabalho de vocês, não é um trabalho simples. Isso, é um trabalho realmente minucioso, muito detalhado. Nós temos que fazer o levantamento plano altimétrico, nós temos que fazer toda a coleta, nós utilizamos a topografia com a extração total, então fazemos a coleta de cada objeto ou de cada feição, digamos, algum tipo de mancha, alguma coisa que nós possamos perceber na superfície. Depois, cada local onde nós esquadrinhamos, e aí iremos escavar, ou pretendemos escavar, e cada peça, quando sai, como ela irá receber um nome, uma etiqueta correspondente a ela para distingui-la das demais, cada objeto tem que ser fotografado antes de ser retirado do local. Toda a descrição da parte detalhada da origem dela, de onde ela veio, em que camada do sedimento ela pertence, a qual ela pertence. Então, tudo isso, e também, se for o caso, coletar amostras, se elas estiverem em bom estado, para enviar para a datação, para saber quando foi que aqueles vestígios foram deixados ali. A datação é muito interessante, você estava me falando que tem amostras que você manda para fora do Brasil, né? Exatamente. Alguns laboratórios mais confiáveis ou mais conhecidos estão normalmente nos Estados Unidos e na França. Então, em alguns casos, nós recolhemos a amostra, enviamos essa amostra. Obviamente, os processos todos que vão desde a coleta até o resultado final de descobrir a idade, ou de datar aquele material, muitas vezes nós não conhecemos, porque é realmente da área das ciências duras, os físicos, mas... Só desculpa te interrompendo, é do resultado dessa amostra que você manda para fora do Brasil, ou para o laboratório aqui no Brasil também, que você fala que aquele objeto tem 3 mil anos, Exatamente. 10 mil anos, 5 mil anos. Exatamente. Então, a gente faz seja datação direta ou datação indireta. No caso do carbono 14, é uma datação direta do carvão, que pode ter estado associado a seja alguma prática de enterramento, seja alguma fogueira para cozinhar ou para ferver algum tipo de material, fazer alguma comida. Marcelos, muito bacana o trabalho de vocês. O primeiro bloco está terminando. Eu vou agradecer você, Marcelo, pela contribuição aqui. Eu gosto muito desse tipo de trabalho porque não faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia do mercado imobiliário, porque vocês chegam antes de tudo acontecer, né? Vocês chegam lá, a terra está crua ainda, está nua ainda, Exatamente. E você vai trabalhar lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Marcelos, que representa a Ceres, que é uma empresa capixaba, né, de estudos arqueológicos. Você que é do mercado imobiliário e está aí programando o seu empreendimento imobiliário, quer ter informações, quer tirar dúvidas sobre como que funciona, eu vou pedir a Carlinha para colocar o número da Ceres aqui. Você pode entrar em contato com a Rúbia ou com o Marcelos, que eles vão tirar todas as suas dúvidas. Marcelos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Você não saia daí que eu vou voltar com a Rúbia, falando da desmistificação do IFAM no mercado imobiliário. Até já, não saia daí. Estamos de volta e hoje com um assunto muito bacana, é a quebra de um tabu, o famoso IFAM. Eu recebo 2 arqueólogos, sócios da Ceres, uma empresa capixaba de estudo de arqueologia para licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários, de indústrias. Eu recebi no primeiro bloco o Marcelos, que é mestre em arqueologia, e agora eu recebo a Rúbia, que é mestranda em arqueologia. Rúbia, seja muito bem-vinda aqui no Imob TV. Muito obrigada, Robertinho. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder explicar um pouco melhor sobre como funciona, né, o processo do IFAM, né, nos empreendimentos imobiliários. Maravilha. Hoje o nosso objetivo aqui é desmistificar o IFAM aí no processo de licenciamento ambiental. Rúbia, explica um pouco para a gente. O Marcelo contou como que é o trabalho de vocês. A gente viu imagens aí no primeiro bloco de vocês trabalhando, um trabalho muito bacana. Eu queria que você falasse agora para o nosso telespectador, principalmente para o empreendedor do mercado imobiliário, né, quais são as etapas de abertura do processo, né, lá no IFAM. Certo. Para o empreendimento conseguir as licenças ambientais,
uma das exigências é a manifestação do IFAM. Né? E como conseguir isso? Né? Muita gente não sabe como fazer esse procedimento. Né? O primeiro passo que se dá é preencher a ficha de caracterização de atividade. Ela é uma planilha em Excel, né? Ela encontra no site do próprio IFAM, né? E nessa ficha vai ter informações sobre o empreendimento, o nome, o município onde ele vai ser implantado, o tamanho da área, o porte, o tipo de empreendimento, né? Se vai ser loteamento, se vai ser se vai setor construir energético, casa, isso. se é uma indústria. Exatamente. Aí tem um campo lá para fazer a descrição desse empreendimento, né? Obrigatoriamente tem que mandar um arquivo em shapefile ou em KML. Isso é a extensão do arquivo? A extensão do arquivo, que é com a poligonal, com o perímetro, né, do empreendimento. Isso é obrigatório enviar junto com a FCA, né? E é um pouco complexo isso, né, Rubia? Eu vou pedir a Carlinha para colocar aqui na tela o telefone lá da Ceres, que é a empresa ao qual a Rubia e o Marcelo são sócios, para que você, empreendedor do mercado imobiliário, possa entrar em contato e tirar, esclarecer mais dúvidas em relação ao preenchimento dessa ficha aí para abertura do processo do IFAM. Isso. Mas, Rubia, aí abriu esse processo, mandou para o IFAM vai analisar esse pedido de abertura do processo e aí ele vai avaliar se de fato precisa ou se tem dispensa, né, de fazer o processo. É assim que se dá? É exatamente dessa forma. Né? A partir do momento que se envia essa ficha de caracterização, o arqueólogo, né, o técnico, vai analisar as informações que vão estar na ficha e a localização do empreendimento, porque ele vai ver em qual município está inserido, se há algum sítio arqueológico próximo à área ou até mesmo dentro da área do empreendimento, que pode ocorrer, né? E ocorre, né? E ocorre naturalmente. Sim, acontece, é mais comum do que a gente pensa, né? Você tem uma área que vai fazer um loteamento e quando vai ver tem um sítio arqueológico já cadastrado. E isso, né, não inviabiliza o empreendimento imobiliário, de forma que é um grande tabu no mercado imobiliário, que é, se encontrar ali um objeto do antepassado, vai inviabilizar, não vou poder. Não é assim que funciona, não é isso, Rubem? Vamos desmistificar aqui, né, o tabu do IFAM. Não, o IFAM, ele não vai impedir que uma obra seja feita. Ele não vai impedir que um empreendimento seja implantado. Isso é um mito, né? Um receio que muita gente tem. Mas se descobrirem um sítio arqueológico na área do meu empreendimento, significa então que eu não vou poder construir? Não, isso não existe, né? Mas a gente tem que obedecer todas as etapas, né? Independente de haver sítio já cadastrado na área ou não, tem que fazer a abertura do processo no IFAM, a partir do protocolo da FCA. O protocolo é feito por e-mail, é simples, e a partir da análise desse protocolo da FCA, o IFAM vai emitir o termo de referência específico, que a gente chama de TRE, e é nesse termo que vai ter as exigências do IFAM para emissão das licenças, né? Os empreendimentos, eles podem ser enquadrados no nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4. Isso o IFAM vai avaliar a partir das características do empreendimento com base na Instrução Normativa 001 de 2015. Existe um anexo, né? Na FCA já tem a indicação do nível que o empreendimento vai ser enquadrado. Quando o empreendedor for preencher essa ficha, ele olha no anexo da IN para saber em qual nível o empreendimento dele se enquadra. Porém, não é algo fixo. Pode ser que na IN esteja dizendo que o teu empreendimento seja nível 1, só que ele vai estar localizado em um município com um potencial arqueológico muito grande ou muito próximo de um sítio arqueológico. Inclusive, Rúbia, Linhares é o município com o maior número de sítios arqueológicos cadastrados, não é isso? Aqui no estado? Exatamente. Linhares, né, é o município com mais sítios arqueológicos cadastrados. Não que exista, né, pode ter muito mais, né, mas que já foram encontrados. Linhares é o município com mais sítios arqueológicos. São Mateus também é um município com bastante, Isso, né? São Mateus é o segundo município com mais sítios arqueológicos cadastrados. Então, às vezes, o empreendimento em Linhares, por exemplo, ele se enquadraria no nível 1 através dos anexos da IN.
porém ele é muito próximo de um sítio, ou mesmo que não seja próximo de sítio, como o município tem uma potencialidade muito grande, né, a avaliação do técnico geralmente é de enquadrá-lo como nível 3, que para executar o projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. Bacana, ó, você que é do mercado imobiliário, você que é industrial também, porque vocês prestam muito serviço para a indústria também, não é isso, Rúbia? Sim, a gente mineração. Mineração. Né? Então, você que é do mercado imobiliário, você que é do setor de mineração, você precisa cumprir, né, colocar no seu cronograma de obras a etapa do IPHAN, né? Assim como em todo lugar do mundo, o Brasil tem suas regras, né? Lá, se você for para os Estados Unidos, se você for para a Europa, qualquer lugar do mundo, você vai ter que cumprir regras de licença ambiental. Aqui no Brasil, o IPHAN faz parte desse processo. Então não adianta tentar pular essa etapa, porque você só vai tardar você vai atrasar a sua obra. Então, dentro do seu cronograma de obra, existe um item lá chamado IPHAN. Né? Nesse item IPHAN está aqui a Rúbia e o Marcelo, que eu entrevistei no primeiro bloco. Eles são da Ceres, que é uma empresa capixaba. Né? Vocês ficam sediados em Vitória, Vila Velha? Em Vila Velha. Em Vila Velha. Vou pedir a Carlinha para colocar o telefone aqui. Vocês podem entrar em contato com a Rúbia ou com o Marcelo e vocês podem tirar todas as dúvidas desse processo. É complexo, não é simples. Eu tive a oportunidade hoje de visitar um sítio arqueológico que foi encontrado aqui em Linhares para liberação de um empreendimento imobiliário. Foi encontrado. Isso não significa que não vai poder, que a consultora não vai poder fazer, vai poder fazer, só vai ter que esperar agora o tempo das séries, retirar esse material. E aí me conta, esse material vai para onde? Então, a partir do momento que a gente tira esse material de campo, né, a gente leva para fazer a análise de laboratório e depois ele vai para uma instituição de guarda. Essa instituição de guarda ela já é indicada desde quando a gente faz o projeto e manda para o IPHAN. Né? Uma das exigências que tem no termo de referência específico que eu comentei agora há pouco é o destino. Exatamente, porque o IPHAN só vai aprovar o teu projeto se você informar para onde vai o material arqueológico que você porventura possa encontrar na área do empreendimento, né? No caso desse que nós estamos trabalhando agora, ele vai para o IPAI, que é o Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam Orsis, que fica no centro de Vitória. Né? É uma instituição apta a receber esse tipo de material, porque não pode ir para qualquer lugar. Né? Então, são poucos lugares no Espírito Santo que tem essa autorização de receber esse tipo de material, porque tem que haver uma estrutura específica, né? De climatização, umidade, exatamente, né? Controle de umidade do ar para poder preservar, né, esse material. Então são poucas instituições, são poucos espaços que nós temos aqui no estado hoje que estão aptos a receber esse material. Por isso que esse material daqui de Linhares, ele vai lá para Vitória, que é uma instituição que tem essa autorização, está apta a receber esse tipo de material. Maravilha. Todo o território nacional é obrigado a fazer, né, o IPHAN no seu processo construtivo. Algumas obras são dispensados o cadastro, o processo no IPHAN, mas a maioria das grandes obras tem que passar pelo IPHAN. Não tem para onde correr, né? O processo ele é complexo. Está aqui uma oportunidade para você. Eu estou falando isso diversas vezes porque eu trato com o mercado imobiliário diariamente e eu vejo o quanto existe um tabu em relação ao IPHAN das construtoras. Então, existe solução, é leve. O IPHAN, inclusive, é participativo. Inclusive, vou convidar alguém do IPHAN, aí vocês podem depois me apoiar com isso, para vir aqui no programa para a gente falar sobre a desmistificação aí desse tabu e colocar o IPHAN aí lado a lado com o empreendedor para juntos acelerar os processos, fazer tudo o que tiver que fazer. Rúbia, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? É um trabalho muito bacana que você e Marcelo têm feito aqui no Espírito Santo. Nós temos um hábito aqui no programa de pedir aos nossos entrevistados uma mensagem de otimismo aqui para o Espírito Santo. Eu queria que você deixasse a sua.
Robertinho, se me permite, eu gostaria de deixar uma mensagem, então, para o empreendedor, né, imobiliário, né? Queria falar que não precisam ter medo do IFAM, né? Quando chega a documentação que diz precisa da manifestação do IFAM para ter a licença ambiental. O IFAM não é inimigo, a arqueologia não é inimiga, né? Nós estamos aqui com o intuito de preservar e salvaguardar a nossa história, né? Então, vamos tentar abrir mais, né, a nossa cabeça, os olhos sobre o nosso patrimônio, né? Que é muito importante, né, termos essa conscientização, né, da preservação, né, desse bem, porque é um bem de todos nós. É a nossa história, né, Rúbia? História, exatamente. Né? Então, a nossa história. É importante, né? Ô Rúbia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Marcelo. Vocês assim, fazem um trabalho brilhante, né? A gente vê aí Machu Picchu, né, que faz parte da história e leva turismo, né? Tem as pirâmides também lá do Egito, também que leva turismo. Tudo isso faz parte da história. É a manutenção, manter vivo a história, e o que vocês estão fazendo é isso. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho diferente, é um trabalho bacana, é um trabalho árduo, porque eu vi vocês lá no campo de trabalho, lá, né, fazendo as escavações. Parabéns, né, Deus abençoe lá o trabalho de vocês, Deus abençoe as séries. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Tá joia. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista.